Fala, galerinha! Espero que vocês tenham entendido a aula. E agora é hora de fazer os exercícios. Página 33. Então vamos lá. A monarquia mais tradicional que ainda existe é a britânica. O casamento entre o príncipe Charles e a princesa Diana, ocorrido em 1981, cedeu grande visibilidade à coroa inglesa, promovendo seus membros ao status de celebridades. No período, havia uma grande expectativa de que o príncipe e a princesa de Gales seriam os futuros reis do Reino Unido, quando a rainha Elizabeth II morresse. No entanto, o casal se divorciou e Diana morreu em 97, vítima de um trágico acidente automobilístico em Paris, causado por uma intensa perseguição de paparazzi, os fotógrafos das celebridades. Em 2011, o filho mais velho de Charles e Diana, William, segundo na sucessão do trono inglês, casou-se com Catherine, Kate Middleton, em uma cerimônia que foi acompanhada por pessoas do mundo todo, como se vê na reportagem a seguir. Beijo na varanda sela casamento real diante de 1 milhão de fãs. O príncipe William, segundo na linha de sucessão do trono britânico, e sua namorada de longa data, Kate Middleton, casaram-se nessa sexta-feira na abadia de Westminster em uma cerimônia suntuosa e cheia de pompa, assistida por milhões de pessoas no mundo todo e que deu um novo ânimo à monarquia britânica. Mais de 1 milhão de pessoas acenando bandeiras e cartazes lotaram ruas do centro de Londres para celebrar o casal, que se beijou 2 vezes na varanda do Palácio de Buckingham para selar a união. A multidão disputou espaço para acompanhar a passagem do casal e da cavalaria real, que os escoltou da abadia até o palácio, onde houve a troca de beijos, acompanhada por um sobrevoo de aviões militares britânicos, incluindo alguns da Segunda Guerra Mundial. A monarquia é como nossa Hollywood, os filmes para nós, disse a californiana Diane Wells. Kate, que escolheu um vestido deslumbrante, mas simples, a grife britânica Alexander McQueen, tornou-se a primeira plebeia a casar com um príncipe tão próximo ao trono em mais de 350 anos. Estive contente que o tempo tenha ficado firme, tivemos um grande dia, disse ela em suas primeiras declarações após o casamento. A jovem de 29 anos, cuja família materna tem tradição na mineração de carvão, leva consigo um senso de modernidade à monarquia e ajudou a restaurar a popularidade de uma instituição que estava em baixa desde a morte da popular princesa Diana, mãe de William, em 1997. Então tá aí uma longa reportagem sobre o casamento. Não sei se vocês vão lembrar, vocês eram bem crianças naquela época, 2011, já são aí 9 anos desse casamento. Refletindo sobre o texto e a notícia, responda. O trono inglês é transmitido por hereditariedade. Com a morte do rei ou da rainha, assume seu filho mais velho e na inexistência dele, a filha mais velha. Quais são as vantagens e desvantagens da hereditariedade em cargos do Estado? Explique seu ponto de vista. Bom, galera, daí é uma resposta pessoal, tá? O que você poderia colocar, que é o que mais aparece nessa discussão, ponto positivo. Você mantém a tradição do país, você mantém uma certa estabilidade, porque morreu o pai, vem o filho ou a filha, segue a tradição. Ponto de vista negativo é que você tem aqueles que são críticos à tradição, você tem um momento aí de manutenção, de uma aristocracia, de privilégios, de nobres, pessoas que são sustentadas com os impostos britânicos. Então, cria aí seu ponto de vista sobre parte positiva e parte negativa. Mesmo após seu divórcio, a princesa Diana continuou sendo a principal celebridade ligada à família real britânica. Sua morte gerou uma grande discussão sobre os limites da mídia e o direito de privacidade. Vocês podem até perguntar aos seus pais. Eu me lembro quando ela estava no começo de adolescência, eu me lembro quando ela morreu, foi realmente muito triste, gerou uma comoção mundial, porque ela era uma pessoa muito querida. Considerando a forma como Diana morreu, pode-se dizer que a monarquia britânica demonstrou no casamento de William e Kate uma preocupação maior com a privacidade da cerimônia? Comente levando em consideração a representatividade dessa cerimônia para a família real britânica. A resposta é não. O casamento foi
Vocês podem também perguntar aos seus pais, porque, como eu disse, vocês eram muito pequenos. Não tiveram nenhum cuidado com a privacidade. Muito pelo contrário, eles divulgaram isso, apareceu na mídia mundial. E para a família real britânica foi positivo, porque ergueu o moral deles, ergueu o prestígio de uma família real que estava e muito aparecendo nas manchetes de jornal, de revistas, de maneira negativa, com escândalos inclusive. Tá? 2. Em 1993, ainda no processo de redemocratização do Brasil depois do regime militar, ocorreu um plebiscito no país para que a população brasileira decidisse se desejava ou não a volta da monarquia. Considerando os votos válidos, apenas 13,4% da população era a favor dessa volta. Você acha correto a própria população escolher a forma pela qual o seu país vai ser governado? Explique sua resposta. Bom, aí, mais uma vez, a resposta é pessoal. Eu vou te orientar, nesse momento, para responder a partir dos pilares da democracia, de um regime representativo no qual quem decide é a população. Se é a população quem paga os impostos, se a população é dominada, é controlada pelo Estado e pelo próprio governo, a população tem todo o direito de escolher qual é o governo que ela quer. Se ela escolhe o presidente, se ela escolhe o prefeito, se ela escolhe o governador, se ela escolhe os seus deputados, nada mais justo que ela escolha também a forma de governo. Tá? Número 3. Observe as imagens de 3 reis que governaram o Brasil no século XIX. Tá aí, ó. Dom João, Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Como cada um deles simbolizou uma forma diferente de governo monárquico. Caracterize essas formas. A gente viu um pouco disso na aula, mas é uma questão muito puxada para a parte da história. Então, o que você teria que colocar? O Dom João, que é o primeiro que aparece aí, representava uma monarquia de caráter absolutista. Então, havia centralização dos poderes nas suas mãos. No caso do Dom Pedro I, ele governa sobre uma Constituição. Então, quer dizer que já é uma monarquia constitucionalista. Tá? Embora ela também trouxesse a presença do poder moderador. Mas há uma Constituição que, ao menos, tenta regulamentar o desenvolvimento da sociedade e do poder dele. Embora, como eu te disse, tenha um caráter absolutista, que é o poder moderador. No Dom Pedro II, o que vigorou no Brasil foi o parlamentarismo às avessas, em que o rei reina e governa. Ele podia interferir dentro do processo político, nomeando ali o presidente do Conselho de Ministros, que era o primeiro-ministro, ele podia colocar ou tirar essa pessoa, assim como ele poderia fechar o Congresso quando ele desejasse. 4. Crises políticas têm marcado a trajetória da República Brasileira, frequentemente associadas a denúncias de corrupção na máquina do Estado. Os escândalos que sucederam envolvendo todos os níveis de vários governos costumam acionar os aparatos do Ministério Público e da Polícia Federal. A charge a seguir trata desse assunto. Leia para responder as questões. Está aí a charge da nossa querida Mafalda. Comprei 3 entradas para irmos ao teatro infantil. Que ótimo! Acho que a Mafalda vai gostar. São todos bons atores e dizem que o espetáculo é muito divertido. E aí, Mafalda, adivinha onde vamos te levar? Já ouvi, ao Congresso. Então, se o Congresso ali é um teatro, quer dizer que as pessoas elas fingem, elas encenam as coisas. A charge refere-se a uma importante instituição dos Estados democráticos. Que instituição é essa? E a quais os poderes ela está ligada? Bom, gente, o Congresso é o nosso parlamento. O parlamento é o poder legislativo, como nós vimos na aula. Tá? Pensando nos 2 outros poderes, cite pelo menos uma instituição correspondente a eles. Bom, gente, executivo, o que eu poderia colocar? Presidente, tá? Ou governador do estado, ou prefeito. Judiciário, eu poderia citar o STF, ou STJ, ou fórum local, tá bom? Em princípio, a divisão de poderes é uma solução para problemas ligados à centralização do poder, incluindo corrupção, posturas autoritárias e uso da máquina administrativa para benefício de pessoas ou grupos específicos em
detrimento do bem comum. Na tirinha, no entanto, o Congresso parece ganhar um significado diferente de sua real utilidade pública e prática dentro de um regime democrático. Comente qual é a crítica justificando a visão negativa ou positiva que ela traz do Congresso. Bom, gente, qual que é a visão que a Mafalda coloca? É uma visão naturalmente negativa, tá? Ela está colocando o Congresso como um local que tem um teatro, e no teatro as pessoas encenam, o teatro é uma ficção. Então o Congresso não traz a realidade. As pessoas que estão ali no Congresso, elas são atores. Então elas não representariam os interesses da população, talvez representassem interesses pessoais ou de grupos privados. Essa seria a resposta. Pensando na tirinha, nos atuais escândalos que envolvem corrupção e crimes políticos, comente o que seria necessário, em sua opinião, para que uma estrutura de poder realmente estivesse sintonizada com uma política voltada para os interesses da coletividade. Bom, a resposta é pessoal. Mas, assim, se eu estivesse realizando essa resposta, eu colocaria que, para melhorar essa situação política do Brasil, que as instituições representassem mais a população, eu daria maior participação da população nas decisões políticas, tá? Eu acho que a gente poderia ter um peso maior na decisão sobre questões polêmicas, tá? Isso passaria em questões envolvendo maioridade, envolvendo questões de impostos, envolvendo temas que são considerados tabu, tá? Eu acho que se nós pudéssemos participar mais diretamente do processo político, se nós tivéssemos uma decisão maior, afinal nós vivemos uma democracia, eu acho que a situação poderia melhorar. Beleza? Espero que a aula tenha sido interessante, eu acho que o assunto é muito útil, inclusive pelo que a gente vivendo, e nós nos vemos na próxima semana, tá bom? Um grande beijo, se cuidem!